E aí pessoal, tranquilo? Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Anderson, você está na Intac. A videoaula de hoje nós vamos falar sobre esse componente aqui, ó, um capacitor duplo, exatamente. Com certeza você já deve ter pesquisado sobre vários tipos de videoaula ou até vídeos comuns mesmo sobre capacitor, mas nós vamos falar hoje desse capacitor utilizado em sistema de ar-condicionado, seja ele split, multi-split ou ACJ, ar-condicionado de janela ou aparelho de janela. Então hoje nós vamos aprender a como é que testa com o multímetro simples e com o capacímetro que está aqui agregado numa das funções do alicate amperímetro, ok? Mas antes de nós darmos início à nossa aula prática, para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossas videoaulas para que nós possamos estar alcançando o maior número possível de pessoas. Vamos então para a nossa aula prática. Vamos lá então pessoal, nós vamos falar desses dois capacitores duplos aqui, tá? Esse capacitor aqui utilizado para unidades condensadoras e esse capacitor aqui que é duplo, também utilizado para motoventiladores, tá? Esse aqui é baixa capacitância, esse aqui tem uma capacitância um pouco maior. Mas antes de nós falarmos dos capacitores, eu gostaria de passar uma informação super importante sobre o multímetro e o amperímetro. Na verdade eu quero falar mesmo sobre a escala de continuidade ou a baixa resistência. Então quando você pega a sua ferramenta aqui, ó, e coloca ele na escala de continuidade, né, que seria uma baixa resistência, as pontas de prova do seu instrumento, ela oferece uma tensão contínua de aproximadamente de 2 a 3 volts. Isso depende muito do fabricante, tá? Então eu estou aqui na escala de continuidade, tá? Ele está aqui ó, em continuidade, e eu vou medir a tensão na ponta de prova. Então veja, eu vou pegar aqui agora o alicate amperímetro, vou colocar na escala de tensão contínua, então está aqui VDC, e aí eu vou medir qual que é a tensão na ponta de prova do multímetro, tá? Então vai aparecer aí para você qual que é o valor da tensão na ponta de prova do multímetro. 3 volts, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então apareceu aí uma tensão de 3 volts. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Se eu colocar a ponta do amperímetro na escala de resistência ôhmica, tá aqui. Então, peguei meu amperímetro, coloquei na escala de resistência ôhmica, tá? E ele vai oferecer uma tensão também de 2 a 3 volts. Então eu vou mudar agora o multímetro para tensão contínua, aproximadamente aí 20 volts aqui, né? Tensão contínua. E aí eu vou medir a tensão na ponta de prova do amperímetro. Peraí que tá meio enrolado aqui. Então no amperímetro o valor da tensão é em torno de 2,58 volts, 57, 58, ou seja, de 2 a 3 volts. Por que isso é importante saber? Porque primeiro nós vamos fazer o teste básico do capacitor no multímetro, tá? O teste básico no capacitor do multímetro. Antes disso, deixa eu desligar aqui, vamos conhecer as informações que eu tenho aqui, ó, no capacitor. Então esse capacitor duplo aqui, ele tem 3 pontos de ligação, sendo o preto, o branco e o verde. O preto é o ponto comum, é onde eu vou receber a alimentação. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, tem um Czinho aqui, ó. Se não der para enxergar, depois eu vou tirar uma foto e deixar na descrição. Vou fazer um zoom no lado da imagem. Então tem aqui o ponto comum. Aí você tem esse verde, que ele está indicado como fan. Fan é ventilador, tá? Então você tem aqui, ó, fan. E esse outro aqui, o branco, ele está escrito M. M de hermético. Alguns capacitores duplos podem vir C, H e F. Então C de comum, H de compressor hermético e F de fan ventilador, tá? Então ou ele vem C, H e F, ou vem C de comum, M de hermético, vocês conseguem ver aí legal, M de hermético e
fan de ventilador, tá? Então como é que nós testamos com o multímetro primeiro? Você vai pegar seu multímetro, vai colocar na escala de continuidade. E como eu sei que a minha ponta de prova oferece 3 volts, eu vou pegar no pino comum, que é o preto, e vou no fan do ventilador. Você vai deixar ele aqui aproximadamente 10 a 15 segundos, tá? Eu escolhi aqui o comum com o lado do capacitor, da capacitância do ventilador. Então, passando-se aí de 10 a 15 segundos, você vai perceber que quando eu mudar a escala para tensão contínua, quando eu colocar a escala tensão contínua, ele vai estar descarregando esses 3 volts no qual ele carregou pela tensão da ponta de prova, tá? Então eu vou mudar aqui a escala, ó. Coloquei a escala tensão contínua. E aí você percebe que ele está descarregando o valor da tensão de 3 volts até ele zerar, tá? Então nesse nosso exemplo aqui fica claro que o capacitor ele carregou a tensão de 3 volts e ele vai zerar descarregando. Da mesma forma, o lado do compressor também. Então você vai medir o lado ponto comum e o M de hermético, e aí você vai, ou seja, zerou. Então você vai fazer a mesma coisa agora no lado do compressor, tá? Que seria o M de hermético. Então você vai voltar o seu multímetro na escala de resistência ohmica, e aí você vai colocar do comum para o M de hermético. Veja que ele não vai aparecer nada no visor. Na verdade ele está pegando aquela tensão de 3 volts e ele está carregando o capacitor com aquela tensão de 3 volts. Então o tempo estimado é de 10 a 15 segundos, aí é o tempo suficiente para o capacitor carregar. Depois que contou esse tempo, você muda a escala para a tensão contínua, você vai perceber que ele vai estar descarregando o valor da tensão de 3 volts. Então veja que dessa forma a gente entende que o capacitor está carregando e está descarregando. Qual que é o detalhe desse teste? É que ele não te mostra o valor de capacitância. Ele só mostra que o capacitor está carregando e descarregando. Mas ele pode estar com uma capacitância baixa comparado com o valor que está no corpo dele, que nós vamos ver já já, tá? Diz que ele demorou mais de 1 minuto aqui para poder descarregar a tensão de 3 volts aqui de corrente contínua. Olha como ele demora. Bem, não dá para esperar. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar com o valor que está informado no corpo do capacitor. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o capacitor ele tem a capacitância de 35 microfarad mais 5 microfarad aqui, com uma tolerância de 5% em relação ao valor apresentado. Então no capacímetro nós vamos fazer o que? No capacímetro nós vamos colocar o amperímetro na escala de capacitância, aqui ó, escala de capacitância, ok? E aí é só você colocar do ponto comum a qualquer ponto que ele vai te mostrar o valor da capacitância. Então aqui ele está mostrando o valor de 5 microfarad, que é conforme está no corpo do capacitor. Esse é o lado do ventilador. E o lado do compressor está mostrando aí 34,8, né? Ou seja, está dentro da variação de 5%. E esse capacitor aqui, como é que nós testamos esse capacitor? Esse capacitor também é duplo, ou seja, dentro desse mesmo corpo eu tenho 2 valores de capacitância, sendo o ponto vermelho seria o comum, como se fosse esse comum aqui, ó, tá? Então você tem um comum com um lado vai dar um valor, comum com o outro lado vai dar um valor.
Aqui no corpo do capacitor, ele está descrevendo umas informações aí, ó. Então ele diz o seguinte, ó, que o B e o R, ele tem um valor de 3 microfarad. B, que é o black, e o R, que é o red, tá? Ele tem um valor de capacitância de 3 microfarad. Já o R e o G, o red e o green, ou seja, o vermelho e o verde, ele me dá um valor de capacitância de 7 microfarad. Então como é que nós vamos testar? Nós vamos usar o vermelho como se fosse o nosso ponto comum. Então vermelho e preto, ele dá o valor de 3 microfarad, né? 3.1 microfarad, tá? E o verde e o preto, o vermelho, o verde e o vermelho, dá em torno de 7.2 microfarad. Isso então pelo capacímetro. Se nós falássemos então fizéssemos com o multímetro, seria da mesma forma. Você colocaria o seu instrumento na escala de resistência ohmica em continuidade, ok? Na escala de continuidade. Aí você vai pegar o comum e qualquer lado, com um tempo de 10 a 15 segundos, aproximadamente, ele vai carregar a tensão aqui de 3 volts, tá? E aí eu mudo a escala para a escala de tensão contínua, e aí eu visualizo aqui que ele vai descarregar esse valor de tensão absorvida. Não sei se vocês conseguem visualizar daí. Deixa eu conferir aqui, ó. Logicamente que como é uma tensão baixa, eu não tenho perigo nenhum de levar algum tipo de descarga elétrica, tá? A tensão ela é muito baixa. Você não faz isso alimentando ele com a tensão alternada, por favor, hein? Tá, então, da mesma forma com que nós fizemos no início, nós agora finalizamos. Ó. Se você gostou dessa videoaula, dá aquele joinha e compartilha nossos vídeos, valeu? Grande abraço para vocês e até a próxima!